Então, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos começando mais uma live de aquecimento para o evento Semana Desbloqueie a Sua Empresa. Um evento de 3 dias, gratuito, que vai acontecer na semana que vem. E nesse evento eu vou te mostrar o melhor método da atualidade para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses, tá certo? Como eu falei no conteúdo de hoje, na aula de hoje, né? Isso aqui é uma aula, a gente traz conteúdo teórico, prático e aplicável para um dono de pequena empresa. Na live de hoje eu vou mostrar um atalho que vai te ajudar a acelerar o caminho em busca do dobro de lucros na sua empresa. Beleza? Estou aqui com os comprometidos. Vamos deixar para trás os acomodados. E agora eu digo uma coisa: quem não se inscreveu para o evento ainda, acabando aqui, vai lá no link da bio e se inscreve. E entra no grupo do WhatsApp para você ser informado de todas as lives, todas as aulas, tá? Tudo que está acontecendo, e para receber nossas ferramentas bônus, ferramentas gratuitas que vem por aí, mas é surpresa, tá certo? Sem muito spoiler por enquanto. Então, pessoal, é o seguinte, conteúdo de hoje: como assumir o controle da sua empresa e parar de perder dinheiro. Como é que a gente vai fazer a empresa dobrar os lucros em 6 meses se você está perdendo dinheiro no dia a dia? Não tem jeito, né? Eu vou até compartilhar esse conteúdo aqui, e você compartilha daí, com donos de pequenas empresas que estão buscando ter mais crescimento do lucro, está querendo dobrar os lucros. Compartilha com essas pessoas aí. Beleza? Ó, compartilhei com alguns aqui. Se compartilha daí, vai tocando coraçãozinho. E é o seguinte: situação atual de muitas empresas, situação atual de muitos donos de empresa, é aquela empresa onde acontece bastante erros na operação, bastante problemas no dia a dia, bastante incêndios, que é quando acontece um erro crítico ali que precisa ser resolvido de imediato, tá? Clientes reclamam, serviços precisam ser refeitos, produtos precisam ser trocados, entregas precisam ser feitas novamente, devoluções, clientes reclamam. No dia a dia, a empresa começa a crescer, o dono já não consegue fazer tudo sozinho mais, né? Como era antigamente, quando era só você. Já começa a ter mais pessoas, já começa a ter relações entre as partes ali, e conflitos, problemas e insucessos começam a acontecer. Clientes satisfeitos, você insatisfeitos, você começa a perder clientes, perde lucro, né, porque você aumenta o custo para resolver esses problemas. É um retrabalho, é uma perda de estoque, é uma troca de produto, é uma reentrega, né? Então, que situação que é essa? É uma situação de falta de qualidade, a situação de baixa qualidade. Qualidade, o que é e o que não é qualidade? Nós vamos falar um pouco disso aqui ao longo da aula, ao longo da live, mas eu vou trazer de forma prática e aplicável, tá? Mas o que é e o que não é qualidade? Qualidade é atender a expectativa, tá certo? Basicamente, atender a expectativa, tá? Qualidade não é um padrão superior, né? Por exemplo, vai me dizer que um Fusca é um carro de baixa qualidade e uma Ferrari é um carro de alta qualidade. Não, não é isso. O Fusca é um carro que foi produzido milhões de unidades iguais, milhões de unidades naquele padrão, e atendia as necessidades do cliente, milhões de pessoas compraram. E o que acontece? Qualidade é o atendimento do padrão, é o atendimento da expectativa, é o atendimento da necessidade. Isso é qualidade. O restaurante de maior qualidade do mundo, qual que é? Da história, o restaurante com maior qualidade do mundo é o McDonald's, não é o Nos Rei lá com a carne de ouro, tá? Isso é um alto padrão, ele tem mais atributos, mas a qualidade é a capacidade de atender expectativa, de atender ao padrão, tá? Tudo bem, algumas marcas têm padrão superior, né? Que atende público premium, etc, mas qualidade não é isso. Qualidade é atender ao padrão, atender a necessidade, atender a expectativa, né? Uma vez que o padrão é definido para atender a necessidade de um cliente, para atender a expectativa de um cliente.
Então, qualidade é atender a esse padrão. E por que isso é importante? Tá? Por que é importante ter essa qualidade? Eu vou tentar trazer para termos mais próximos do seu dia a dia, do dia a dia de um dono de uma pequena empresa. Quando o cliente vai na sua loja, quando o cliente vai no seu escritório, ou enfim, né, quando ele vai no seu comércio, quando ele contrata um serviço de você, ele vai com uma expectativa. Bom, ele vai lá, ele espera ser atendido bem, né? Mais ou menos ele bem. Ele conhece já o seu produto ou serviço, ou imagina como é que seja, ele vai com uma expectativa. Se essa expectativa for atendida, ou seja, expectativa é igual realidade, cliente satisfeito. Satisfação é entregar o que ele estava esperando, cliente satisfeito. Se a expectativa não foi atendida, se a realidade ficou abaixo da expectativa, cliente insatisfeito, tá? Cliente insatisfeito. Então essa aqui, pega essa primeira anotação aí, primeiro insight, anota isso aí. A fórmula da qualidade, a fórmula da satisfação do cliente é expectativa igual a entrega. Se o cliente foi com uma expectativa no seu comércio, na sua loja, na contratação de um serviço de você, e você entregou o que ele estava esperando, cliente satisfeito, ótimo. Agora, se a entrega é abaixo da expectativa, cliente insatisfeito, é a fórmula da insatisfação. Se a entrega é acima da expectativa, o que acontece? Encantamento. Você surpreende o cliente, ele fica encantado, tá? Mas tem que ser acima da expectativa na percepção do cliente. O cliente chegou esperando algo, você entregou aquele algo que ele esperava, ele ficou satisfeito, e você entregou outras coisas que ele também valoriza e que deixou ele encantado, tá? Então, por que é importante você ter qualidade? E uma vez que qualidade é atendimento da expectativa, é importante porque você deixa o cliente satisfeito. Se você tem uma qualidade do produto, qualidade do serviço, qualidade no atendimento, você deixa o cliente satisfeito. Se ainda você conseguisse empilhar pequenos detalhes no seu atendimento, na sua entrega, na sua produção, você deixaria o cliente encantado. E o cliente encantado, ele tende a voltar e tende a trazer mais pessoas, ele tende a te recomendar. Um cliente encantado é o poder para crescer organicamente, para crescer de forma sustentável, tá? E sem forçar muito em termos de marketing. É um marketing interno, né? E aí, o que acontece? De onde vem essa qualidade, tá? Porque para você ter essa qualidade, né? Pensa quantos clientes você atende por dia, quantos por mês, quantos por ano, quantas entregas, quantas produções, quantos atendimentos. Milhares, né? Milhares. Com o tempo, milhões. Como que você vai ter a capacidade de ter qualidade em todos esses atendimentos, em todas essas entregas na produção? Aí é uma palavrinha que eu vou trazer aqui que simplifica isso, é a consistência. Você tem que ter consistência no atendimento, consistência na entrega, consistência na produção, consistência na prestação de serviço. Não importa quem quer que esteja prestando o serviço e não importa que dia, que momento, que cliente, tá? Tem uma consistência, porque aí você vai atender as expectativas de todos os clientes, né? Lógico que nenhum negócio é perfeito, dá problema, até o McDonald's, né, que tem extrema consistência, você vai lá um dia, não entrega rápido porque deu um problema, faltou alguma coisa, é raro, mas acontece, tá? Mas a partir do momento que você tem consistência, essa capacidade de gerar resultado semelhante, um resultado de qualidade, não importa o dia, não importa a hora, não importa quem esteja atendendo, você vai conseguir deixar os clientes sempre satisfeitos e vai ligar a máquina do crescimento ali, tá? A máquina do crescimento do negócio, você liga o motorzinho ali de marketing e vendas, ligou o motorzinho de marketing e vendas, tem que ligar o motor também de entrega, do ciclo de entrega padronizado ali, tá? Você está prometendo, você atrair muitos clientes, você tem que prometer, fazer promessas de marketing.
o cliente chega com uma expectativa. Você tem que igualar essa expectativa e, às vezes, superar, tá? Geralmente, superar. Tem até um termo que chama Under Promise, Over Delivery, UPOD, Under Promise, Over Delivery. Prometa menos, entregue mais, né? Entregue acima do prometido. O prometa menos, a depender do seu nicho, você não vai poder trabalhar com isso. Você vai precisar gerar percepção de valor ali para você garantir boas vendas e vendas lucrativas. Mas aí você tem que se virar para fazer uma boa entrega, consistente. E a consistência depende do dono da empresa não estar ali no dia a dia garantindo que vai funcionar, enfim. Então as práticas que nós vamos falar aqui hoje o que nós vamos falar aqui agora, o conceito que eu vou trazer para você agora, ele vai te ajudar a assumir o controle da sua empresa, porque sua empresa vai virar o que? Algo previsível. Qualidade traz consistência, consistência traz previsibilidade, previsibilidade traz controle. Então você vai assumir o controle da sua empresa e parar de perder dinheiro por causa de erros, problemas de qualidade, retrabalho, problemas de entrega, tá? E controle também traz o quê? Liberdade. Então, olha, o que eu vou trazer aqui de conceito, tá? Vai melhorar a qualidade da sua empresa, vai te ajudar a ter uma empresa mais organizada, vai fazer você conseguir gerar resultados mais consistentes na sua empresa, para ter clientes mais satisfeitos e mais controle e mais liberdade, tá? E o que você precisa aprender? O que você precisa aprender em primeiro lugar? Que pessoas, né, que na sua empresa o principal elemento da sua empresa são as pessoas que estão lá, são os colaboradores, porque sem eles você não faria nada, né? Você precisa deles para construir a empresa que você quer construir. Você não daria conta de atender todos os clientes, produzir tudo que tem que produzir, entregar tudo que tem que entregar. Então você depende das pessoas e eles são o principal elemento. Só que pessoas são imprevisíveis, são seres emocionais, com expectativas próprias, vontades próprias, problemas próprios, né? Coisas acontecem, pessoas são inconstantes, né? Coisas acontecem que às vezes uma pessoa falha, às vezes ela não está disponível, às vezes ela não entrega como tem que entregar, não atende como tem que atender. Se depender somente do raciocínio, boa vontade dessa pessoa. Então o que a gente tem que fazer é criar sistemas, tá? O sistema da sua empresa é o que vai conseguir transformar a sua empresa numa máquina previsível de geração de valor. Quando eu digo sistemas, eu não digo sistemas de computador, de aplicativo, de tecnologia, né? Não é softwares. Quando eu digo sistemas, é um conjunto de elementos trabalhando juntos em prol de um objetivo, gerar valor para o cliente, tá? E como é que a gente elabora esse conjunto de elementos? Quais são esses elementos? São as pessoas que estão lá e elas que executam tudo, são os produtos que serão entregues, produzidos, tá? Se você tem produtos, é a infraestrutura, as máquinas, os equipamentos, se você tem isso, tá? Mas tem um elemento que integra todos esses componentes e forma o sistema da sua empresa, transforma a sua empresa numa máquina previsível de geração de valor. Este elemento são os processos. Processos. Toda empresa precisa de processos. Ela já tem processos, mas precisa trabalhar e melhorar os processos constantemente. Quando eu falo os processos da sua empresa, é o grupo de atividade, é a forma como o conjunto de atividades da sua empresa é realizado e como eles se relacionam, né? Qual a interseção entre eles. Do tipo, tem um processo ali de abrir a loja, abrir o escritório, né? Abrir o caixa, o cliente chega, alguém atende, alguém fala alguma coisa, mostra alguma coisa, oferece isso, o cliente compra, aí vai lá, leva para o caixa, paga. Isso é o fluxo da sua empresa, né? Fluxo operacional da sua empresa. E cada empresa tem os seus processos já, o jeito como as coisas são feitas. Mas nem sempre a gente tem clareza disso, isso está adequadamente documentado. Nem sempre isso é feito de uma forma eficiente e consistente. E se você não fez um trabalho de identificar, mapear, melhorar, implantar, provavelmente não está da forma mais eficiente e consistente, tá? Então,
o que a gente precisa para colher todos os frutos que a gente falou aqui é aprender a criar processos de uma forma simples. E isso é o mais importante de tudo dessa live aqui. Mais importante, por quê? Processos, se você pegar no Google lá e digitar como criar um processo, como fazer processos para uma empresa, como fazer procedimentos, instruções de trabalho, que são termos disso que nós vamos falar aqui também, vai aparecer milhões de coisas, milhões, né? Muito conhecimento. Só que a gente sabe como é a rotina de um dono de uma pequena empresa. Aonde você vai arrumar tempo para sentar e escrever um procedimento operacional padrão de 10 páginas, uma instrução de trabalho explicando como utilizar uma planilha, que na hora que você acaba de escrever, você já está com outra planilha, que já tem que reescrever do zero. A gente sabe como é o dia a dia de um dono de pequena empresa. E se você tem de 5 a 12, 15 colaboradores, tem outras áreas que merecem mais atenção no momento, tá? Assim, mais energia. Então a gente tem que entender assim, bom, como eu vou trabalhar para elaborar os processos da minha empresa, para melhorar os processos da minha empresa, para conseguir ter essa consistência, esse nível de consistência que vai deixar os clientes satisfeitos, encantados, fazer os clientes voltarem, eu parar de perder dinheiro. Como fazer isso de uma forma prática e simples aqui no meu dia a dia como dono de pequena empresa, tá? Esse é o segredo que tem aqui, porque elaborar processos, no Google tem, você pesquisa lá, tem um tanto de conhecimento, mas vai pôr em prática dentro de uma pequena empresa com o tempo disponível que você tem. Não sai do lugar, né? Você sabe como é que é isso. Então, ó, quem está chegando aí, já conta aí para mim o segmento de atuação da empresa e quantos colaboradores você tem, que eu vou trazer exemplos práticos aqui para o seu dia a dia, para te ajudar a se movimentar nessa área. Então, vamos lá. O que é um processo? Resumidamente, é o passo a passo do sucesso de alguma atividade. Ah, como é que é o meu processo de vendas? É o passo a passo ali para fechar a venda, tá? Para ter o sucesso naquela atividade. Como é que é o meu processo de entrega? É um passo a passo que fala, olha, faça isso, depois isso, depois isso, depois isso, que você vai fazer a entrega corretamente. E o processo ele é importante, além de colher todos esses frutos que falamos aqui, de melhorar a qualidade, ter a empresa mais organizada, deixar os clientes satisfeitos, enfim. Ele te ajuda a estabilizar um padrão de resultados. Ele te ajuda a se estabilizar num patamar que você chegou. Porque como é que funciona esse jogo do crescimento que a gente joga aqui? Tá? E quando a gente fala de dobrar os lucros, isso é fundamental. Senão você vai dobrar os lucros, depois você vai voltar para o que era antes. Dobrar, depois vai cair pela metade. Como é que funciona? Hoje você tem um nível de resultado, né? Seu faturamento tem pequenas oscilações ali, tem sazonalidades, né? Mas se olhar os últimos 3, 4 meses, né? Tem essas sazonalidades, mas tem um nível de faturamento e lucro. Aí a gente vai fazer o quê? Iniciativas, projetos, melhorias, ações novas para elevar o nível de resultado. Você vai trabalhar várias ações, várias iniciativas, várias melhorias para elevar o nível de resultado. Vai que deu certo, você fez várias coisas ali diferentes, ficou um mês, fez uma campanha, aplicou rotina de acompanhamento das vendas, seus vendedores começaram a testar uma abordagem nova, ajustou o mix de produtos, enfim, algumas coisas. Resultado, ó, bum, subiu 40% em um mês. Aí o que acontece? Você está num novo nível de resultado. Só que se você parar de fazer o que você fez para ter esse nível de resultado, você volta. Então isso é a importância do processo, né? Porque aí você chegou nesse nível de resultado, você olha para trás e fala assim, bom, o que eu fiz no último mês que me levou a esse nível de resultado? Bom, eu defini isso no início do mês, conversei com fulano, fiz esse ajuste do mix de produtos, alinhei com o time tantas vezes por semana, a gente ofereceu assim assado para os clientes, mandamos tantas mensagens, um esquema ali, um plano de marketing e vendas, rotina de marketing e vendas, definiu tudo isso. Basicamente, se você fizer de novo, da mesma forma, tende a ter um resultado similar, né? Há variações, enfim, você pode ir reajustando, mas você já estabilizou o padrão de sucesso que você obteve. Eu tenho um mentorado que ele aplicou algumas estratégias que a gente ensina dentro do nosso programa
e ele conseguiu aumentar mais do que dobrar o faturamento e o lucro de um mês para o outro. Tá? Ele teve um resultado assim, ele faturava menos de cento e poucos mil, passou de 200 mil de faturamento no mês, mais que dobrou o faturamento e o lucro de um mês para o outro. E ele usou muitas estratégias ali, tá? Que exigiam energia, que exigiam intensidade, alavanca de crescimento, campanhas, para ter esse resultado. Mas ele não estabilizou de imediato. Agora ele está naquele momento que está oscilando, tentando padronizar. E é um jogo normal isso, tá? Você tem que aprender com o tempo vou fazer ações aqui que vai melhorar meu resultado e vou trabalhar ações aqui para estabilizar minha empresa nesse novo patamar. Então, os processos, essa estrutura de processos, procedimentos, ela também te segura num patamar novo que você está buscando, tá? E te ajuda o quê? A parar de perder dinheiro, assumir o controle da empresa e tudo mais. Como é que a gente começa a fazer isso? De forma simples, assim, para um dono de uma pequena empresa que não tem tempo conseguir fazer. Primeira coisa, né? Você poderia escrever várias páginas, mais de 1000 palavras para explicar um procedimento de como é que uma coisa funciona na sua empresa. Mas tem aquela máxima, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, sempre a primeira energia que você tem que gastar ao estabelecer um processo, um fluxo, um procedimento na sua empresa é fazer isso de forma visual. E tem uma ferramenta, tem uma representação visual de um processo que chama fluxograma. Fluxograma, ele representa visualmente um processo. São caixinhas, olha, primeiro executa essa atividade, aí vem uma setinha, depois essa, outra setinha, depois essa, outra setinha, depois essa. Vai mostrando o passo a passo ali. Processo de vendas. Cliente chegou, vendedor fala isso com o cliente, atende o cliente falando isso, depois fala isso, depois fala isso. Dependendo se o cliente quis isso, vai para esse lado, se não, vai para esse. É um processo, um fluxograma, tá? Isso é um modelo visual onde as pessoas absorvem, muito mais fácil, memorizam, absorvem, compreendem com muito mais facilidade. Então, isso é o Pareto. Vou começar aqui a elaborar o processo da minha empresa. Arruma tempo, faz um fluxograma. Até para você ter clareza desse passo a passo, de quais são os pontos de decisão, né? Que num fluxograma, dependendo do resultado de alguma ação, você faz uma coisa, dependendo do resultado de outra, se for outro resultado, você faz outra coisa. Então, esse fluxograma é o começo de qualquer processo. E por onde você vai começar? Das atividades da sua empresa que no momento geram maior impacto positivo na sua meta. Isso é Pareto, né? 80-20, os 20% que dão mais resultado, que dão 80% dos resultados. Você olha para a sua meta, você fala, minha meta no momento é essa. Quais as atividades que se eu tivesse mais eficiência ou mais consistência de entrega, no momento dariam um maior impacto positivo para alcançar essa meta? Aí você fala assim, essa e essa, identificou, né? As que estão mais próximas dos clientes, ou as que estão dando muito problema, ou as que você faz em maior volume, sempre vai ser um desses tipos, né? Identificou, beleza, vou melhorar esse fluxograma aqui. Já tem um fluxograma? Vou ver se ele está adequado, se está eficiente, se tem como eu reduzir passos, acelerar o fluxo, tá certo? Então, o início desse trabalho é um fluxograma, que é a representação visual desse passo a passo do sucesso, desse processo. Segundo ponto, procedimentos escritos. Procedimentos escritos, que aí é escrever. Você fez uma imagem visual, tem uma caixinha lá, fazer tal coisa. No fluxograma, né, vale destacar que no fluxograma eu sempre recomendo que coloque quem faz também. Né? Tem um tipo de fluxograma que você escreve lá a área, a função que executa aquilo e qual que é a atividade. Né? Então, no fluxograma você vai ter o quê? O que fazer e quem faz. E qual a ordem, né? Tem a ordem que é o principal do fluxograma. Mas o que e quem. Na hora que a gente for para o procedimento escrito, a gente tem que falar assim, qual que é o objetivo de fazer aquilo, quando faz aquilo, onde, em que lugar, em que sistema, em que ambiente faz aquilo e como faz aquilo. O como, se for uma atividade muito trabalhosa, por exemplo, como fazer
uma conciliação bancária no sistema tal, ou como fazer um reparo de uma peça da nossa máquina. Aí, nossa, vou precisar de 5 páginas para explicar como fazer. Aí você tem que guardar esse como para um outro documento que chama instrução de trabalho, né? Aí a gente já começa a entrar na parte mais trabalhosa, mas focando no que vai dar mais resultado, fluxograma e o procedimento, complementando com qual o objetivo daquela tarefa, quem que faz aquilo, quando faz e onde faz, tá? Começa por onde? Começa pelas 2 atividades da sua empresa que no momento vão gerar maior impacto positivo na sua meta. Que aí na hora que você melhorar, você já vê o resultado mais rapidamente, tá? A sua empresa destrava. Porque aquele processo, sempre na sua empresa tem um processo que ele é o gargalo do crescimento. Sempre, sempre. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma pousada. O gargalo do crescimento dele era o marketing, porque ele não divulgava e não estava conseguindo encher as reservas fora do fim de semana. Então, se ele melhorasse esse processo, deixasse ele mais consistente e eficiente, destravaria o crescimento naquele momento. Tá? O dele era a atração de clientes para agendamento. Então, como é que você faz o processo? Fluxograma, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Esse fluxograma já vai ter lá o que precisa ser feito, em que ordem e quem faz. Depois, um procedimento escrito, começa resumido, começa curto, direto, depois vai melhorando, né? Põe para rodar, depois melhora. Que aí você fala qual o objetivo de cada tarefa e onde que faz, né? Quem, onde faz. E em alguns casos você amplia para a instrução de trabalho, que ele é um passo a passo detalhado daquelas atividades, como fazer elas corretamente. Depois, entrega isso na mão da equipe, treina com a equipe, ajusta com a equipe, né? Porque é um processo que não é feito em conjunto com quem executa, vai dar errado, tá? Porque quem executa no dia a dia é quem mais sabe do passo a passo ali, do como fazer especificamente. Tá? Então você envolve essas pessoas também. Então isso é a estrutura para você padronizar os processos da sua empresa, tá bom? Agora tem uma ferramenta, tá, que complementa o fluxograma. Eu diria que ela tem que ser a segunda a fazer depois do fluxograma. A primeira é um fluxograma, representação visual daquela atividade-chave ali, tá? Porque isso vai te ajudar o quê? A trazer consistência para a empresa. Aí tem uma ferramenta que pode vir depois disso, que ela é muito prática de fazer e já dá resultados. Essa ferramenta ela foi criada na década de 30 pela Força Aérea Americana. Na época os aviões começaram a ficar muito complicados, começou a ter acidente, o pessoal decolava o avião, esqueci de apertar um botão aqui, nossa, esqueci de puxar uma alavanca, não sei o que, tinha muito acidente. Tá? Então o que eles elaboraram? Um passo a passo ali que a pessoa ia dando check e garantir que ele lembrasse de tudo. Essa ferramenta se chama checklist. Né? Checklist hoje em dia é todo amplamente conhecido, não tem mistério nenhum, mas ele tem 2 papéis importantes. O papel de te lembrar que tudo precisa ser feito e tem um papel que ele gera a vontade de fazer tudo. Né? Ele tem um efeito psicológico ali, que na hora que dá um check ali, dá uma mini carga de dopamina, a pessoa tende a querer fazer tudo, tá? Mas lembra de tudo também. O checklist ele é orientativo. Qualquer pessoa sem conhecimento de algo, com um checklist simples e eficaz na mão, consegue executar. Você lembra quando você tinha 7 anos, que sua mãe mandava você ir no supermercado fazer compra? Você não sabia nada de nada. Sua mãe ficava olhando você atravessando a rua. Não sei se você passou por isso, tá? Mas muita gente sim, eu sim. Sua mãe ficava olhando você atravessar a rua assim, atravessou, olhava só para você ver se você não era roubado, sei lá. E aí você entrava no supermercado com o quê? Com um checklist na mão. Aí você olhava lá, bom, feijão. Vou lá, pega o feijão, coloca no carrinho, beleza. Manteiga. Pega a manteiga, coloca no carrinho, beleza. E com o dinheiro segurando na mão assim. De vez em quando sumia, né? Mas aí você ia seguindo um checklist, conseguia fazer as compras, não esquecia de nada. Se esqueceu, quer dizer que estava precisando de treinamento, de orientação, tá? E acompanhamento próximo. Mas você, com criança de 7 anos, conseguia gerar um resultado sem ter muito know-how daquilo. Então, o checklist você pode criar para tudo na sua empresa. Lá na sede da minha empresa,
o time de limpeza é terceirizado. Cheguei lá, né, depois da minha líder administrativa ter cobrado algumas vezes, eles fizeram um checklist de limpeza. Tem lá assim, uma folha encadernada, impressa dos dois lados, plastificada. Tem lá, segunda, limpar não sei o que, limpar janelas, limpar cadeiras, limpar cafeteiras, 6, 7 a 10 itens. Está lá. Terça, fazer isso, fazer aquilo, Quarta, limpar não sei o que, trocar isso, trocar aquilo. Quinta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que acontece? O que estava acontecendo? Uma falta de consistência. Trocava a pessoa, uma pessoa faltava, entrava de férias, não sei o que, ia outra pessoa esquecia de trocar a água da cafeteira, esquecia de limpar a janela, esquecia alguma coisa. A gente, né, minha líder do administrativo lá, cliente final, ficava insatisfeita, reclamava, pensou em cancelar o contrato. Mas aí, espertamente, né, corretamente, eles foram lá e colocaram um procedimento. A pessoa que chegou, mesmo a que já é de casa, né, a mesma que já faz isso sempre, ela está orientada a chegar, pega o checklist lá do dia, olha e vai fazendo, olha de novo, vai fazendo. Então você pode criar isso para tudo dentro da sua empresa, para o marketing, para a divulgação, para a prospecção de clientes, para o atendimento e venda, né? Obviamente não vai ficar olhando na frente do cliente assim, mas você treina a pessoa, depois de um tempo ela internaliza aquilo e faz um checklist, ele consulta sem o cliente, depois aprende. Para recebimento, para cadastro de cliente, para fazer compras, para fazer planejamento da empresa, para fazer o controle semanal da empresa, na tesouraria, né, contas a pagar, contas a receber, na liderança do time, né, você lembrar que você tem rotinas ali, abertura e fechamento da loja, abertura e fechamento do caixa, do escritório, limpeza. Então você pode fazer checklist para tudo, tá? Então quando a gente chega no nível macro da sua empresa, primeiro a gente define os fluxogramas dos principais processos, e depois pula para o checklist das atividades do dia a dia ali, que é o que vão gerar mais impacto positivo na sua meta. Começou isso? Beleza, saiu da inércia, já melhorou a qualidade, já começa a ter uma empresa mais organizada, começa a ter resultados mais consistentes. Aí você está assumindo o controle da empresa. Depois você começa a melhorar procedimentos dentro das suas prioridades, focando naquilo que vai dar mais crescimento para a empresa no momento. Tá? Até você assumir o controle da sua empresa totalmente, ter uma consistência, ter um padrão que te permite abrir uma outra unidade, uma outra loja, te permite colocar pessoas para fazer o que você faz, tá? Delegar, te permite colocar pessoas novas para fazer o que uma pessoa antiga da sua empresa faz, te permite crescer, te permite se estabilizar num padrão e definir ações para ir para o próximo passo, o próximo nível. Tá certo? Então, gente, isso vai te fazer o quê? Em primeiro lugar, um checklistzinho já te faz parar de perder dinheiro. Um checklist de entrega, checklist de envio de produtos, te faz parar de perder dinheiro. Envio errado, entrega errada. Você vai lá, conferir isso, embalar isso, imprimir tal coisa, dar uma olhada nisso, verificar endereço, escrever endereço na etiqueta, conferir se o endereço da etiqueta está igual ao endereço cadastrado. 6 passos, evita perder dinheiro. O Warren Buffett fala, né? A primeira regra sobre construção de riqueza é nunca perca dinheiro. Então, quando você erra, quando tem retrabalho, quando tem problemas, você perde dinheiro. E a consistência, a qualidade que vem desses processos, desses sistemas, da organização do dia a dia na sua empresa, vai te dar essa estrutura para você fazer a sua empresa crescer. Então, esse era o conteúdo de hoje, tá? Parabéns para os comprometidos que estão aqui, estão demonstrando comprometimento com a própria empresa. Vão chegar sexta-feira à noite, né, gente? Tô aqui bebendo água com gás, mas quem está aqui aguentando processos numa sexta-feira à noite é porque quer fazer a empresa crescer. E vai chegar semana que vem, no Semana Desbloqueia Sua Empresa, mais preparado e com muito mais chances de dobrar os lucros em 6 meses, tá? Então, quem não se inscreveu ainda, vai lá no link da bio agora, toca no link, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp para receber todas as comunicações, para receber as ferramentas bônus, tá? Como eu falei, para receber as ferramentas gratuitas. E é isso, pessoal. Amanhã a gente tem live de aquecimento. Amanhã a gente tem somente de manhã, tá? Às 7h15 da manhã,
Vamos trazer um conteúdo aqui de altíssimo valor, que vai ser um atalho para acelerar o seu caminho ao dobro de lucros, tá certo? E amanhã eu te vejo por aqui, pessoal. Valeu e